Olá, pessoal, voltando aqui, vamos dar continuidade à nossa discussão no que diz respeito à responsabilidade civil. Já espalhamos muitos assuntos aqui, ventilamos vários outros tópicos importantes, todos eles de prova. Em um momento posterior, a gente vai estar concluindo agora alguns tópicos. Em um momento posterior, a gente vai estar aqui respondendo algumas questões de prova, basicamente todas elas da banca CESP, tá? Que vão girar em torno do assunto responsabilidade civil do Estado. Vamos lá! Dar continuidade às nossas discussões. Tranquilo? Então, ó, quando a gente fez aqui essa observação, eu venho agora com um tópico importantíssimo para o teu concurso público, que diz respeito à responsabilidade civil objetiva de empresas privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público, das quais nós já pontuamos na aula de hoje. O que é que vem a ser uma concessionária? O que é que vem a ser um permissionário? O que é que vem a ser aí essas pessoas que você disse para a gente que possuem responsabilidade civil? Olha só, essas pessoas, elas são basicamente pessoas que assinam um contrato administrativo com o Estado. Se são concessionárias e permissionárias, se são pessoas que têm concessão ou permissão de serviço público, eu quero que você em casa pense, onde é que ela está localizada? Ela está no primeiro setor, ela está no segundo setor ou ela está no terceiro setor? Eu vou repetir a pergunta. Se elas são permissionárias ou se são pessoas que têm autorização, permissão ou concessão de serviço público, são pessoas que estão no primeiro setor, no segundo setor ou no terceiro setor. Me diz onde é que essas pessoas estão. Eu repito, se são pessoas jurídicas que possuem permissão de serviço público, estas estão no segundo, no terceiro ou no primeiro setor. Estão, olha lá, no segundo setor, estão naquilo que nós vamos chamar, olha aqui, ó, de mercado. As pessoas jurídicas com concessão e permissão de serviço público, elas estão, olha aqui, no segundo setor, no mercado. Eu posso dizer que essas pessoas são verdadeiramente pessoas jurídicas de direito privado, que também podem ser conhecidas por particulares em colaboração. Por que particulares em colaboração? Porque são particulares que estão colaborando com o Estado, muitas vezes realizando o desempenho de uma função que seria tipicamente estatal. Como, por exemplo, com certeza no seu município existe uma frota de ônibus fazendo a linha de transporte municipal. Tá? Trazendo como exemplo aqui em Caruaru, nós temos algumas empresas que realizam a prestação de serviço público de transporte. Augusto, transporte é serviço público? É serviço público de caráter fundamental, previsto no artigo 6º caput da Constituição Federal, sendo que este foi o último direito social incluso lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal no ano de 2015, como um direito fundamental de ordem social. Se o direito é de ordem social, você sabe que ele demanda a prestação de um serviço público. Logo, é um direito positivo à figura do Estado. Beleza? Beleza. Então, desdobrando essa discussão, é necessário que o Estado, eu digo Estado de forma lato, e não Estado de Pernambuco, Estado de uma forma geral. Tá? Muitas vezes eu vou estar falando aqui de Estado, eu estou falando do Estado de forma geral, não Estado ente federado. Beleza? Então é necessário que o Estado ele preste esse serviço público. Você deve concordar comigo. É necessário que o Estado preste esse serviço público referente ao transporte público. E aí talvez você se pergunte, cara, deixa eu entender. É necessário que o Estado preste o serviço público referente ao transporte público. Augusto está me dizendo isso. Só que muitas vezes a gente vê, na verdade, empresas privadas, como Coletivo, Capital do Agreste, Tabosa, Bahia, prestando aquilo que inicialmente seria um serviço público. Pois bem, nós estamos falando aqui, ó, do segundo setor, que alguns professores vão chamar de mercado. E por que os professores chamam de mercado? Porque essas empresas, essas pessoas jurídicas que são contratadas para prestar esse serviço público, que inicialmente seria uma atribuição do Estado, no caso do transporte público, uma atribuição do município, por mandamento constitucional, porque é o transporte público municipal, dentro do município, intramunicipal, a bem da verdade, nós estaríamos aqui diante de uma obrigação do município de desempenhar esse serviço. Só que o município percebeu
que não seria interessante ele explorar esse serviço público diretamente. Eu aprendi com você na aula de Direito Administrativo que quando um ente federado da administração direta não quer explorar um serviço público diretamente, ele realiza uma descentralização criando uma entidade da administração indireta. Pois bem, você aprendeu isso mesmo, mas nem sempre é assim. Porque muitas vezes nem é futuro, nem é interessante para o Estado, logisticamente falando, criar uma pessoa jurídica da administração indireta. Por quê? Porque por mais das vezes existe aqui uma oneração muito grande. E logisticamente falando, em nome dos princípios que regem a administração pública, não seria interessante e nem muito menos eficiente você criar uma empresa, tá? Ou você criar uma pessoa jurídica nova, equipar essa pessoa jurídica nova, estruturar, comprar uma frota, contratar uma equipe de manutenção. Logisticamente falando, não seria viável. Então, o que a gente faz para que seja o serviço público mais eficaz e eficiente possível? A gente vai e sai da administração aqui, do primeiro setor do Estado, já que não é interessante prestar nem diretamente, nem de forma descentralizada, eu vou contratar alguém de onde? Do mercado, um particular em colaboração que vai prestar esse serviço público para mim. Por que eu vou contratar ele? Porque ele já tem a frota de ônibus, porque ele já tem os motoristas contratados, porque ele já é especializado em prestar serviço de transporte público. Ele já tinha uma frota de ônibus que prestava serviço privado. Tá? Eu tenho uma frota de ônibus com 150 ônibus, com 150 motoristas, que leva pessoas para vários lugares aqui. Ó. A galera contrata o ônibus e vai para a praia, contrata o ônibus e vai fazer o concurso da Polícia Civil de Alagoas. Então vem o município, olha para mim e diz, olha, tu não quer botar 30 desses teus ônibus para fazer o serviço de transporte que seria meu aqui dentro do município, não? E aí tu pega e diz, olha, eu topo. Claro que não é tão simples assim, porque eu não só tenho uma empresa. Afinal de contas, eu estou dizendo que existe um mercado. Se existe um mercado, significa dizer que existe concorrência. Não tem só uma empresa. Temos empresas que teriam o interesse de fazer esse serviço. Então, como nós temos mais de uma empresa igualmente capacitadas, será necessário promover previamente o quê? Uma licitação pública. Onde se tem por objetivo nessa licitação pública realizar o quê? A escolha da proposta mais vantajosa. E essa pessoa que tiver a proposta mais vantajosa vai assinar o quê? Um contrato administrativo. E esse contrato administrativo vai ter que natureza? Natureza de documento público. E no infinito, claro que não é uma aula de direito administrativo, inclusive está para vir um bloco, a gente vai gravar um bloco aí, aliás, um bloco não, um conjunto de blocos, um curso específico de licitações e contratos aqui pelo CP. Nesses próximos dias eu vou estar começando esse projeto aí com a coordenação de Bruno, para que a gente faça um curso completo de licitações e contratos que vai estar disponibilizado para os alunos aí do curso, tá? Acerca desse tema que é um terror, que assusta muitas pessoas acerca de concurso público ainda. Mas basicamente teríamos isso. Uma licitação pública que vai me trazer aqui para o segundo setor do Estado. Nesse segundo setor eu tenho o mercado. E no mercado eu tenho o quê? O que é que eu tenho no mercado? Eu tenho um objeto? Eu tenho um único serviço? Não, se eu quiser comprar no mercado café, eu tenho pelo menos umas 5 marcas de café, não é assim? Então é por isso que chama mercado. Porque lá no mercado eu tenho opções. Só que quando você vai no mercado, você escolhe o mais barato? Não. Você muito provavelmente escolhe aquele que tem o melhor, o quê? Mais vantagem. É o mais barato, mas é o que me traz melhores contrapartidas. Logo, é a proposta mais vantajosa, aquela que vai levar, na maioria das vezes, à licitação. Beleza? E após a escolha da proposta mais vantajosa, nós ainda vamos firmar um contrato administrativo que vai gerar um vínculo especial desse particular em colaboração com o Estado, com o município, com a União, com o Distrito Federal. Beleza? E aí nós temos aqui um vínculo especial formado. Essa que é a administração pública vai ser chamada de poder concedente. Por que poder concedente? Porque ela está concedendo aqui uma parte daquilo que seria uma atribuição sua
para o desempenho por parte de um particular em colaboração que integra o primeiro setor. E aí, veja, esse particular em colaboração está recebendo uma atribuição, uma competência da administração direta, que é o poder concedente, para realizar a prestação de um serviço público. Então, quer dizer que se der merda, e acontecer algum tipo de dano ao particular, por força do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição de 88, esse segundo setor aqui terá que responder também de forma objetiva em nome da teoria do risco administrativo. Por quê, Augusto? Porque nós teremos aqui os empregados, os funcionários dessa empresa privada realizando uma verdadeira prestação de serviço público, por meio de um vínculo administrativo firmado através de um contrato administrativo que liga o segundo setor ao poder concedente, que é a administração direta. Então, se der merda, responsabilidade objetiva. Augusto, pelo amor de Deus, de onde é que tu tá tirando isso? Basta que tu leia o artigo 37, parágrafo 6º, cara. O artigo 37, parágrafo 6º é a bússola da responsabilidade civil do Estado. 90% das questões aí mais fáceis de responsabilidade civil, tu consegue responder se tu fizer uma leitura atenta do artigo 37, 6º. Tá? E aí vem esse desdobramento aqui, ó, que eu queria trazer para a gente discutir, feita essa breve explanação acerca do tema responsabilidade civil. Vamos aqui agora analisar isso aqui, ó. Se liga. Existe responsabilidade civil objetiva de empresas privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público. E aí, olha a tese. Ainda que a vítima não esteja na condição de usuária do serviço público, desde que cumprir os requisitos, olha lá, olha o que está escrito aqui, do artigo 37, 6º da Constituição Federal, meu aluno. Em síntese, nós temos desenhado aqui a seguinte situação, olha lá. Temos uma pessoa jurídica de direito privado, prestando um serviço público. Houve um dano, alguém foi lesionado. Questão de prova muito interessante, que é basicamente uma situação de atropelamento. Imagine que vem um ônibus que compõe a rota, que faz prestação de serviço público em um determinado município. E tem um ônibus que faz a rota entre determinados locais. Um ônibus que faz a rota entre determinados locais em determinado município. Esse ônibus, ele atropela e mata uma senhora de idade que estava lá atravessando a rua. Observe que a senhora não era usuária do serviço. O usuário do serviço de transporte público são aquelas pessoas que estão dentro do ônibus, que pagaram lá uma taxa para desfrutar do serviço e que estão naquela condição, que estão naquele momento na condição de usuário do serviço. Então, existe uma discussão muito forte em que, afinal de contas, essa pessoa, essa senhora de idade que sofreu esse mal injusto, que foi ali atropelada, que sofreu todos esses consequências do atropelamento, afinal de contas, ela responde, essa é a minha dúvida, a pessoa jurídica responde pelo acidente dela ou não responde? Porque nós estamos aqui a priori deixando muito claro que uma senhora que estava atravessando a rua foi atropelada por um ônibus, esse ônibus estava prestando um serviço público. Esse ônibus vai ter que responder de forma objetiva por esse atropelamento, ou ele só responde se essa senhora fosse usuária do serviço? Por durante algum tempo, se prevalecia o entendimento, prevaleceu por algum tempo o entendimento, que a responsabilidade apenas sobreexistiria se essa senhora fosse de fato usuária do serviço. Isso não prospera mais. Hoje está firmado o entendimento em nível jurisprudencial, ou seja, os tribunais superiores já bateram o martelo e viraram a ponta dele. Tá? Está decidido. A pessoa jurídica prestando serviço público, particular em colaboração que presta serviço público, se ele causar um dano a uma pessoa, por mais que ela não seja usuária do serviço, ainda assim existirá a responsabilidade civil objetiva, que, por óbvio, precisará atender aos demais consecutários estabelecidos pela Constituição Federal. Qual é a dúvida? Eu espero que não exista nenhuma, mas se existir, pode nos trazer por meio dos canais oficiais que nós estaremos aqui saudando estas. Beleza?
Vamos para mais uma discussão. Responsabilidade dos notários. Responsabilidade dos notários. Aqui está mais uma questão muito boa para o teu concurso público. Augusto, o que vem a ser responsabilidade dos notários, hein? Lembrando que boa parte aqui dos alunos, eles já receberam um curso em que eu discuto, receberam aulas, aliás, aqui, disponibilizadas na plataforma, em que eu discuto os principais elementos acerca de responsabilidade civil. Eu faço aqui um apanhado acerca dos principais desdobramentos da responsabilidade, tá? Então, aqui eu estou discutindo com você, meu aluno, os principais temas que são potenciais de prova, partindo do pressuposto que muitas vezes você já até viu algo acerca de responsabilidade civil, porque você recebeu aulas acerca disso no seu portal. Beleza? Então, aqui eu estou discutindo temas que são potenciais de prova para daqui a pouco a gente cair de cara, tá? Em questões da banca CESP. Tranquilo? E aqui eu estou diante de mais um tema potencial para a tua prova, a responsabilidade civil dos notários. E olha lá que eu já fiz em que pese já vocês terem recebido várias aulas já acerca de responsabilidade civil, aqui eu já fiz uma análise bem teórica e desmiuçada do Instituto, tá? Eu não me olvidei da obrigação de explanar mais uma vez acerca do Instituto, explicando inclusive acerca dos setores do Estado, para que a gente consiga entender como que se dá a responsabilidade em cada um deles. Falamos do primeiro setor, do segundo setor, e mais à frente vamos comentar aqui acerca do terceiro setor, o que não tem tanta incidência. Não é o setor com maior incidência. Para a gente é segundo e primeiro. Aqui é top 10, aqui é top 10. Aqui é talvez, aqui é dificílimo cair. Agora aqui e aqui é top 10. Em que pese eu ter espalhado os setores, eu tenho que ser honesto o suficiente para mostrar para vocês que o primeiro e o segundo setor vão despencar na sua prova. O terceiro setor estabelecido e é possível que caia uma questão, mas não é tão recorrente. E o quarto setor eu acho até muito difícil que caia, eu só estou falando dele para você por desencargo de consciência mesmo. Beleza? Para que você fique com o caderno robustecido, com o caderno preparado. Aliás, eu espero que você esteja fazendo um caderno. Se não estiver fazendo, você tem que fazer um caderno, até porque aquilo que você está ouvindo aqui na aula de hoje vai sair da sua memória em breve. Tá? Então, você tem que ter um caderno para fins de revisar as disposições da aula de hoje. Tranquilo? Então, olha lá, a responsabilidade dos notários, conforme está estabelecido aqui pela questão, ela é subjetiva. Tá? A responsabilidade dos notários ela é de ordem subjetiva. Eu reitero, a responsabilidade civil dos notários ela é subjetiva. E onde é que está essa disposição? Essa disposição está na Lei 13.286 do ano de 2016. Nessa legislação aqui, a gente encontrou a previsão de que, eu reitero, tá? Já fez aliás, opção expressa pela responsabilidade subjetiva. Já houve uma opção expressa e muito bem delineada acerca daquilo que nós vamos chamar de responsabilidade subjetiva que é aplicada aos notários, tá? Tanto como os notários, tanto para os oficiais de registro, ainda que essa prestação se dê por uma pessoa jurídica, tá? Então, a responsabilidade dos notários, ela é de ordem subjetiva. Eu quero que você guarde isso no seu coração para a prova. Beleza? Tranquilo? Vamos para cá. Para a gente começar a discutir mais um elemento importante para o teu concurso público. Nexo de causalidade. Deixa eu apagar aqui. Para a gente estabelecer um tópico interessante.
nexo de causalidade. Acho que voltou agora. Voltou? Voltou. Vamos lá, galera. Nexo de causalidade é o tema, hein? O nexo de causalidade também pode ser chamado como relação de causalidade. Poxa, o que vem a ser essa ideia de relação de causalidade? Hein? A relação de causalidade, ou nexo de causalidade, como você preferir chamar, é basicamente um tema muito, mas muito importante para o teu concurso público, que também é herança. Que também é herança do direito penal. Lá no direito penal, a gente também estuda a ideia de relação de causalidade, né? Você deve lembrar daqueles elementos lá do fato típico, do fato ilícito e do fato culpável. Fato típico, ilícito, culpável, tá? Em que o fato típico ele tem que estar relacionado com a ilicitude, que tem que estar relacionado com a culpabilidade, sendo que dentro do fato típico que se desdobra, tem o quê? Uma conduta, um resultado, e entre a conduta e o resultado é necessário que haja um nexo de causalidade, também chamado de relação de causalidade, ou até mesmo de causalidade. Beleza? Esse nexo de causalidade ele tem que estar aqui na tua cachola. Esse nexo de causalidade tem que estar na tua cachola. Nós temos aqui, no direito administrativo, uma conduta. E temos também um resultado, que eu também posso chamar de dano. Nós temos aqui uma conduta e temos lá um resultado, um dano. Entre essa conduta e esse resultado danoso, entre essa conduta que foi praticada e esse dano que foi causado, é necessário que haja uma relação de causalidade que você, meu aluno, que você, minha aluna, já sabe, que pode ser chamado também de nexo de causalidade. Entre a conduta e o resultado, o dano, entre o agir e o dano que foi causado, é necessário que exista um liame, um nexo de ligação, uma relação de causalidade, algo que ligue esta conduta ao resultado danoso. A isso, no direito administrativo, nós damos aqui o nome de nexo de causalidade. Em diversos julgados, sobretudo o que diz respeito à fuga de detento do sistema penitenciário, e aí nós temos aqui uma situação específica a ser observada daqui a pouco, até um pouco mais consubstanciada em exemplos mais práticos. Depois de começar a explanar esse tema aqui, nexo de causalidade, eu quero te dar um exemplo. Imagine que um policial, tá? Um policial durante uma perseguição a um criminoso, um policial durante a perseguição a um criminoso, ele acaba por bater atrás do seu veículo na altura de... aliás, ele acaba por bater atrás do seu veículo e o sinal estava vermelho. O policial estava fazendo uma perseguição, o sinal estava vermelho, ele estava de fato aí robustecido pelas previsões do Código de Trânsito Brasileiro, seguindo todas as determinações, mas houve uma conduta, não houve? Foi a conduta de bater. Teve um dano, não teve? Teve um prejuízo de R$2.000 para o seu carro. Se o dano tem valor envolvido, dano material. E o dano material é aquele dano que você tem que comprovar por meio de todos os meios de direito prováveis. Ou seja, tu tem que juntar a nota fiscal comprovando que o dano de fato é R$2.000. Beleza? Então, nós temos uma conduta e nós temos um dano. Entre essa conduta e esse dano, tu tem que comprovar uma ligação. Em outras palavras, essa teoria também ela pode ser chamada, lá no direito penal, ela é muito chamada de conditio sine qua non. O que é isso? Condição sem a qual não haveria um resultado. Conditio sine qua non. Condição sem a qual não haveria um resultado. Esse resultado aqui não existiria se não fosse essa conduta aqui. Então, essa conduta ela foi o que legitimou, foi o que deu causa a esse dano, a esse resultado aqui. Então, condição sem a qual não haveria o resultado. Aqui nós temos uma conduta, aqui nós temos um dano. E há entre este e aquele um anexo ligando um ao outro. Beleza? Nós sabemos que no direito brasileiro, pela teoria que nós adotamos do risco administrativo, há possibilidades de
de romper o nexo de causalidade. Porque, por mais que a responsabilidade seja de ordem, pelo risco administrativo, ainda assim a possibilidade de afastar a responsabilidade civil do Estado, se eu conseguir comprovar que houve a ruptura do nexo de causalidade por uma dessas condições que eu vou estar aqui explanando, que eu vou estar aqui apresentando. Então, eu posso falar, por exemplo, da ruptura do nexo de causalidade, fortuito, por força maior, como são casos aí de fenômenos da natureza. A bem da verdade, há uma dificuldade doutrinária de estabelecer a diferença entre caso fortuito e força maior. Então, por isso, não se tem uma precisão muito grande da diferenciação entre eles para fins de prova, tá? É importante que a gente saiba que caso fortuito e força maior, nos dois casos, há aqui a exclusão do nexo de causalidade e, por consequente, a responsabilidade civil do Estado. Tá? Caso fortuito e força maior e culpa exclusiva da vítima. Beleza? Então, nesses três casos aqui explanados, no caso fortuito, na força maior e na culpa exclusiva da vítima, há a possibilidade de romper o nexo de causalidade. Então, aqui, se o agente público conseguir demonstrar, tá, que naquele caso em concreto, no caso fortuito, algo que demandasse força maior, ou que vem, na verdade, aliás, da força maior, e que houve culpa exclusiva por parte da vítima, o que haverá em termos práticos é a ruptura, do nexo de causalidade. Porque houve uma conduta e houve um dano. Só que entre essa conduta e esse dano, houve algo que rompeu o nexo de causalidade. E esse rompimento do nexo de causalidade pode ter sido dado por culpa exclusiva da vítima, por força maior ou por casos de ordem fortuita. Beleza? Essas excludentes aqui da responsabilidade civil do Estado, elas não vão romper a conduta, elas não vão romper o dano, até porque a conduta existiu e o dano também. Só que ela vai romper o nexo de causalidade. É importante que você saiba disso. Se cai no teu concurso informando, por exemplo, que as excludentes de responsabilidade civil do Estado, elas excluem a conduta, você vai dizer que é mentira. Afinal de contas, a conduta existiu. Se você for dizer que as excludentes de responsabilidade civil do Estado, elas afastam o dano, é mentira, afinal de contas o dano está ali. O que vai deixar de existir é o nexo de causalidade, que é esse liame praticamente invisível que existe aqui na ordem subjetiva para dizer que entre a conduta e o dano há uma ligação. Sendo que essas excludentes de responsabilidade civil, caso fortuito de força maior e culpa exclusiva da vítima, elas rompem verdadeiramente o cordão de ligação entre a conduta e o resultado, de modo que a responsabilidade ela deixa de existir. Eu posso dizer, então, que na responsabilidade civil do Estado, há um rompimento do nexo de causalidade quando estivermos diante de uma das excludentes de responsabilidade civil do Estado, deixando de existir a responsabilidade por parte do Estado. Beleza? Esse aqui é um exemplo. Um raio que cai no seu veículo lá na frente da prefeitura de Caruaru. Você está estacionado, cai um raio em cima do seu veículo. Houve uma conduta? Houve um dano? Existiu um dano. Existiu uma energia que bateu no seu veículo de modo que praticou uma conduta. Houve uma conduta aqui, tá? O que pesa a maioria dos professores dizerem que diante de casos dessa natureza não haveria sequer conduta. Até porque conduta é movimento humano voluntário. Tá? Eu me filio particularmente a essa segunda viés doutrinário, de que aqui nos casos de caso fortuito, sobretudo força maior, não existe sequer conduta, tá? Mas houve um dano. E esse dano ele não pode ser atribuído a uma pessoa humana, porque não houve aqui conduta humana voluntária, que são os elementos basicamente que se desdobram do estudo da conduta.
Beleza? Consegue entender? Então, inicialmente, seriam essas as observações que eu queria trazer aqui à baila para a gente estar discutindo. Se a gente estiver diante de um excludente de responsabilidade civil do Estado, o rompimento se dá no nexo de causalidade. Porém, existe ainda a responsabilidade integral. E na responsabilidade integral, nem mesmo as excludentes de responsabilidade afastam a responsabilidade por parte do Estado. Se eu estiver, por exemplo, diante de um acidente de ordem nuclear, hoje no Brasil, ali nós temos uma responsabilidade de ordem integral. Então lembre, tá? Quando a gente envolve a pesquisa relacionada à ideia de energia nuclear, ali nós temos uma flagrante por opção constitucional, uma flagrante opção pela responsabilidade civil objetiva integral. Integral. A responsabilidade ela é integral quando se envolver pesquisas e até mesmo utilização de energia nuclear. Beleza? Independente de qualquer excludente de responsabilidade civil do Estado, haverá ainda assim o dever de indenizar. Augusto, mas você investe naquilo ali se você já souber que pode arcar com eventuais situações nesse sentido. Entra se der para tu. Beleza? A ideia é basicamente essa. Vamos então aqui fazer alguns desdobramentos agora com relação ao anexo de causalidade. E aí nós temos o seguinte, ó, em diversos julgados, sobretudo no que diz respeito à fuga de detentos do sistema penitenciário, e aqui eu estou falando de fuga de detentos do sistema penitenciário, que é um tema muito, mas muito bom para ser cobrado na tua prova, tá? É um tema recentíssimo, é um tema potencial e é um tema que ele pode, sobremodo, ser abordado no teu concurso público. Tranquilo? Então, bora lá! Atenção, ó. Tem diversos julgados, sobretudo no que diz respeito à fuga de detentos do sistema penitenciário, o Estado tem afastado a teoria da equivalência das condições e aplicado a teoria da interrupção do nexo de causalidade. Tem sido afastado aqui a ideia de nexo de causalidade, teoria da equivalência das condições, que é basicamente a teoria vigente no país no que diz respeito ao nexo de causalidade, e tem sido aplicada aqui a interrupção do nexo causal, tá? No que diz respeito à fuga dos detentos do sistema penitenciário. Exige que o dano seja sempre direto e imediato, enquanto o dano remoto ou indireto será abrangido apenas quando para a sua produção não haja com causas. Tá? Então, Augusto, eu não entendi muito bem, vou te explicar. Quando a gente discute acerca desse afastamento da teoria do equivalência das condições e a interrupção do nexo de causalidade realizado por fuga de detento do sistema penitenciário, a ideia é basicamente a seguinte, ideia de olho no lance. Tá? A ideia é basicamente a seguinte, ó. O cara fugiu do sistema penitenciário. Tá? O cara fugiu do sistema penitenciário. 60 meses depois, ele invadiu a casa de uma pessoa e praticou um crime de roubo. Existiam pessoas que iriam pedir a responsabilidade do Estado por esse crime praticado por esse cara 60 meses depois de fugir do sistema penitenciário. Então, o que é que o Estado tem entendido no que diz respeito à responsabilidade do cara que fugiu do sistema? Se ele fugiu do sistema em ato contínuo, nas mesmas condições de tempo, ele praticou um crime, nós estamos diante aqui da responsabilidade civil do Estado. Se ele praticou esse crime muito após, em outras condições de tempo, até mesmo de lugar e etc., excluída está a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque aplica-se a teoria da interrupção do nexo de causalidade. Está interrompido o nexo de causalidade. Houve uma conduta que foi uma falha do sistema penitenciário na manutenção desse cara no cárcere, tá? Que resultou em um dano, sim, mas entre essa conduta e o dano, há uma distância tão grande que tanta coisa aconteceu nesse intervalo, de modo que não seria justo aplicar a responsabilidade para o Estado por essa fuga que aqui está sendo discutida. Tá? Então, esse é o entendimento que tem prevalecido, de afastar a teoria dos equivalentes e aplicar a teoria da interrupção do nexo causalidade. Beleza?
Tranquilo? Vamos lá agora para atos de multidão. O Estado apenas responderá, quando a gente diz respeito a atos de multidão, o Estado apenas responderá se ficar comprovado que ele fracassou no seu dever de agir. Tá? Nos atos de multidão, apenas ficará ou restará comprovado a responsabilidade aqui do Estado se existe uma comprovação que houve uma omissão específica por parte do dever de agir do Estado. Então, o Estado apenas vai responder se ficar comprovado que ele fracassou no seu dever de agir, que houve uma omissão específica por parte do Estado. Isso é um desdobramento da teoria da culpa administrativa. E essa teoria da culpa administrativa, ela exige que haja uma comprovação de uma omissão específica. Se a omissão for genérica, havendo uma omissão genérica, atenção, omissão específica, também chamada de omissão própria, aí nós teríamos aqui uma responsabilidade civil do Estado objetiva. Sendo a omissão imprópria, também chamada de omissão genérica, a responsabilidade aqui seria subjetiva. Tudo isso por desdobramento da teoria da culpa administrativa. Beleza? Então, a omissão no direito administrativo ela também é relevante. Se ela for específica ou própria, ou também chamada de omissão específica, ela é mais chamada, aliás, de omissão específica, aí nós teríamos aqui uma responsabilidade objetiva do Estado. Sendo a omissão imprópria ou genérica, a responsabilidade seria aqui de ordem subjetiva, e isso já foi cobrado em prova. Isso foi cobrado muito mais recentemente agora no concurso da Polícia Federal, reproduzido, vocês sabem muito bem, que foi produzido pela banca CESP. Beleza? Tranquilo? Essa observação é bem importante para o teu concurso público no que diz respeito ao tema responsabilidade civil. Vamos lá. Culpa da vítima, Augusto. Aliás, a gente conclui isso aqui já na nossa próxima aula.